Boa noite, é um prazer, uma honra estar aqui então para essa live aqui com o pessoal do Movimento de Schenchter e as outras pessoas que estão nos assistindo. Então, me foi dada uma missão muito honrosa, né? Uma missão muito importante que é para falar sobre um dos heróis de Schenchter aqui, né? Dentro do Santuário de Porto Alegre. E é um prazer para mim falar desse personagem icônico dentro do movimento, porque há um tempo atrás eu li a história dele e me aprofundei um pouco na vida dele, e foi assim, fascinante falar sobre esse herói, né? Então eu vou tentar passar hoje, para quem está me assistindo aqui, um pouco dessa história. Ela foi muito importante até para minha própria vida, né? Eu tenho algumas coisas ela trouxe para minha vida que me fizeram pensar profundamente sobre a minha trajetória como pessoa e o que eu quero para o meu futuro como cristão, como católico. E eu espero passar alguma coisa para vocês que estão assistindo aqui hoje sobre a vida desse herói. Bom, o meu nome é Luciano, sou Luciano de Oliveira Batista. Eu namoro com a Pamela Sfalcin, nós fazemos parte, então, do grupo de namorados, né, daqui do Santuário de Schenchter de Porto Alegre. Nós fizemos a aliança, né, como namorados. Aqui estamos, né, nos preparando, então, para nos encaminhar para o matrimônio. E, dentro desse grupo, nós estudamos várias temáticas que envolvem o movimento de Schenchter. E uma delas é que nós incluímos no nosso grupo, junto com a irmã Maria Aparecida, é o estudo da vida dos heróis. E eu vou falar então um pouco hoje sobre o padre Franz Reinich, ou Francisco Reinich, né, aportuguesando o nome dele. A minha apresentação ela está embasada então nesse livro aqui, que é o livro O Sim e o Sangue, que foi escrito por esse autor, Olivo Sesca, que pesquisou a vida dele, e eu vou passar algumas ideias para vocês sobre o que ele relatou aqui no livro, que é uma biografia bem interessante. Apesar dela ser curtinha, ela foi eu achei muito intensa. E antes da gente entrar propriamente na história do Padre Franz, eu queria fazer uma pequena introdução assim sobre a questão dos mártires, né, que são personagens muito importantes dentro da história da Igreja. O que é mártir? Né? Mártir é uma palavra que significa testemunha. Às vezes a gente associa com o sofrimento, com a morte. Não, o mártir é aquele que dá testemunho. Então, assim, o mártir é como se fosse para nós aquele que acredita que dá para ir. Vamos dizer assim, ninguém mais serve como farol ou como luz para nós. Ninguém melhor do que os mártires. Ao longo da nossa vida a gente vai pensando assim, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo acreditar? Será que assim ou não é? E de repente a gente olha para o mártir e ele entrega tudo. Ele entrega a vida. Ele acredita tanto naquilo que ele segue, ele acredita tanto em Jesus Cristo que ele segue Jesus Cristo até a cruz. E como nós precisamos dos mártires hoje em dia, do exemplo dos mártires. Um dos meus objetivos em aceitar esse convite e vir aqui era poder falar sobre um mártir. É uma coisa que eu acho assim que não pode ser esquecida. É muito triste quando a gente estuda a história dos santos, principalmente dos mártires, né? Saber tudo que eles passaram, o que eles aguentaram, o que eles enfrentaram e de repente a história ia se esquecendo. É óbvio que ele está lá no céu e ele nem precisa dessa glória de ser lembrado ou não ser lembrado por nós que estamos aqui. Mas nós precisamos olhar esses exemplos, principalmente nessa época em que a gente vive uma crise absoluta da verdade. As pessoas não sabem mais em que acreditar. E de repente olha para o mártir e diz, não, esse cara tem certeza, essa mulher tem certeza, senão ela não teria se deixado morrer, né, por isso que ela está defendendo. E, principalmente, de uma forma tão violenta, muitas vezes, tão sofrida. Então, é algo, assim, inestimável poder trazer à tona, poder botar aqui na internet um pouco da história de uma testemunha dessas, e que, além de testemunhar a fé na Igreja Católica, testemunhou a sua
fé é o seu amor pelo movimento de Schanstatt, que foi onde ele encontrou o seu caminho e onde ele se entregou profundamente. Então, acho que a gente pode começar a colocar ali as imagens, para a gente ter uma ideia do conteúdo. Eu dividi, assim, mais ou menos de acordo com o livro. A história dele é dividida em pedaços, né? Primeiro a gente vai ver um pouquinho da história dele do início, da infância até ele vir a se tornar um sacerdote. Depois tem a parte de todo um drama de consciência que ele viveu na questão política da época dele. E depois até o processo dele ser condenado e tudo mais. Bom, aqui a gente está vendo aqui então a imagem do túmulo dele, lá em Schanstatt, agora onde ele está, junto do santuário original, onde ele está sepultado agora. E é uma imagem, assim, muito bonita, né? Um local onde a gente pode visitar. E ele demorou bastante tempo para conseguir descansar finalmente aí, nós vamos ver na história, né? Foi, mesmo depois de morto, foi um sofrimento até descansar finalmente aí. Podemos passar. Bom, para a gente contextualizar, o padre Franz Reinisch, ele viveu no tempo da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. Ele era austríaco e começou a sua história ali nesse império, né, que estava se formando no Terceiro Reich. E ele, durante a infância dele, ele ainda pegou a Primeira Guerra Mundial. E a história dele culmina com a morte dele durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui, então, a gente pode ver uma foto dele, né, do padre Franz, e os dois símbolos que eu quis colocar, né, a palma dos mártires, que é o símbolo daqueles que entregam a vida, e essa imagem me chamou muita atenção, que é essa cruz que lembra muito como se ela fosse raspada na parede de uma cela, né, que é uma coisa que a gente vai ver da história dele. Então, pode passar, mais uma para a gente ver aqui, vai aparecer o título ali, mas é o título do livro. Então, voltando um pouco o contexto. Ele viveu, então, esse drama do nazismo, né, na Áustria, na Alemanha. O que a gente não sabe, muitas vezes, é as profundidades espirituais, psicológicas, sociológicas que envolveram o nazismo. Porque no colégio, nas conversas, muitas vezes a gente debate toda a questão política, né? Como é que era? A questão, inclusive hoje está na moda ficar discutindo, debatendo se nazismo e fascismo é direita, esquerda, se é ligado com socialismo, com o quê, ou é o oposto do socialismo ou não. Isso está sendo bem debatido, muitas vezes de forma errada, outras vezes acertadamente, mas existiu todo um componente espiritual envolvendo a questão do nazismo. E foi uma questão, assim, profundamente relacionada com as trevas, eu diria. Muitas pessoas não sabem isso. Antes de se desenvolver esse regime, os grupos que formaram esse regime se envolveram e formaram seitas secretas, inclusive com objetivos sinistros mesmo, satânicos, que envolveram coisas muito direcionadas, assim, voltadas para buscar forças no mal. Muitas pessoas não sabem disso. E daí brotou esse monstro que foi o fascismo e o nazismo na Áustria e na Alemanha. Só que, naquele momento, nem todo mundo tinha noção, né, no início desses regimes, do que isso ia acontecer. E era difícil discernir se aquilo estava certo, se aquilo estava errado. As pessoas também não tinham essa facilidade de comunicação que nem hoje. Eu estou aqui falando e não sei lá quantas pessoas estão me vendo nesse momento, estão me ouvindo. Agora, naquela época, a comunicação era muito limitada, né? Então, esse é o contexto. Está surgindo esse movimento nazista, com uma propaganda de que aquilo deveria trazer o bem da Alemanha, da Áustria, de todos aqueles países ali que eles queriam anexar e formar um grande império, mas ao mesmo tempo estavam vendo coisas horríveis sendo feitas. E existia esse drama de consciência. Aí que vai viver esse padre que nós vamos conhecer. Mas a história dele, então, começa bem antes, né, em Innsbruck, numa cidade da Áustria, ainda lá ligado com alguns anos antes, quando ele estava na Primeira Guerra Mundial ainda, que nem tinha nada de nazismo e fascismo ainda.
a história dele, para ser bem contada, a gente tem que começar a ver a formação bem estruturada da família dele. Então, nessa cidade de Innsbruck, na Áustria, como eu falei, os pais dele se conheceram. E eles se conheceram já dentro de um santuário que é bem conhecido. Lá, infelizmente, eu não consegui encontrar nenhuma imagem, né, desse santuário da Nossa Senhora entre as 4 colunas. Foi uma igreja que foi construída em cima de onde teria sido uma espécie de um santuário que foi erguido por cavaleiros medievais, que colocaram uma estátua de Nossa Senhora num bosque, entre 4 colunas, e foi se desenvolvendo peregrinações até que virou uma igreja. E ali os pais do padre Franz se conheceram. E já despertou um sentimento, né? Começaram a conversar e se apaixonaram um pelo outro. Lá também foi o lugar onde depois, já padre, ele celebrou a primeira missa dele. Bom, essa família, ela tinha o sangue de mártires, né, da época das guerras, quando houve problemas com os calvinistas na Alemanha, outros mártires já existiam na família deles. E aqui a gente está vendo ali na tela, né, ele nasceu, o Franz, em 1º de fevereiro de 1903, e em 29 de junho de 28 ele foi ordenado sacerdote e ele morreu em 21 de agosto de 1942. 21 de agosto, então, o propósito de nós estarmos hoje falando dele aqui nesse 21 de agosto. E é uma alegria poder estar falando, né, nesse aniversário. Nessa imagem aqui a gente está vendo um desenho de São Félix de Sigmaringa. Esse era um padre franciscano, capuchinho, se não me engano, que existiu há alguns séculos antes do padre Franz, que havia sido assassinado, decapitado por calvinistas na região próxima de onde o padre Franz vivia. Por que a imagem dele apareceu ali? Quando ele era bebê, ele foi batizado, a mãe dele fez uma espécie levou ele nessa igreja e lá ficava exposto o crânio como relíquia daquele São Félix. Ela encostou a cabeça do bebê nesse crânio e foi algo como profético, assim, né, de que como se ela soubesse que ele haveria de passar pelo martírio também. Alguma coisa impelia, né, que esse bebê seria diferente, né? Então a gente colocou a imagem ali porque ela teve esse aviso, assim, meio que para já ir se preparando que esse filho seria um orgulho, mas seria motivo de dor também, assim como Jesus foi para Nossa Senhora, né? Aqui a gente está vendo agora uma foto dele, né, do Francisco com 20 anos de idade, estudante. Ele não começou como seminarista, né? Primeiro ele foi estudar na questão civil. Bom, seguindo um pouco, como eu falei da mãe dele, né, e esse oferecimento que a mãe dele fez, ela era resultado de uma família profundamente católica. Os pais dele, ambos faziam parte da Ordem Franciscana Secular e da Congregação Mariana. Consta, então, nas biografias dele que a família era muito bem estruturada, muito católica, eram muito devotos. Eles eram uma família bem culta, né? Eles cultivavam a música na família, tocavam instrumentos, cantavam. Ele tinha uma irmã, o padre Franz, uma irmã que era freira, e mais um irmão e 2 irmãs casadas. E ele era sacerdote. Então, os pais deles, todos eram da região do Tirol, na Áustria, ali, né, e tinham uma formação então, bem sólida. E isso também já serve de um bom exemplo para nós, né, que somos do movimento do Shinta, se investir na família, né, como uma família bem estruturada, bem construída, gerou um santo, né? E esse também é um dos objetivos, não só a santificação dos próprios cônjuges, mas também gerar crianças que busquem a santidade. E esses filhos mostraram muita devoção desde pequeno, inclusive o Franz era desde pequeno muito devoto nas orações com a sua mãe, já era apaixonado por Nossa Senhora, ele gostava muito do mês de maio, né, para cultivar as orações por Nossa Senhora. E ele já criança citou que a primeira comunhão dele foi algo que já deixou ele maravilhado. Quando ele pôde comungar, né, estar com Jesus, imagina, as crianças comungavam menos idade ainda do que hoje, eram muito pequenos e tinham uma percepção
muito boa do que estava acontecendo. Isso foi um momento muito importante na vida dele, ele relata. Bom, aí como eu tinha falado no início, quando ele estava ali pela adolescência, que ele foi fazer o ginásio, fazer essas partes do colégio já um pouquinho maior, estourou a Primeira Guerra na Europa. Então a gente vê aqui, vai ver no slide depois uma imagem do assassinato do Duque Ferdinando, que foi o estopim da guerra, né? A gente vê uma foto também de Innsbruck, onde apareceu onde ele estudou. E a primeira coisa que ele foi fazer foi estudar direito. Ele pensou, depois de fazer o colégio, ele foi fazer a faculdade de direito. E é muito interessante porque cita que ele tinha uma personalidade muito cativante. Então ele tinha tudo para ser um excelente leigo também. E dizem que ele era aplicado nos estudos e era uma personalidade agradável, todo mundo gostava de conversar com ele. Inclusive a biografia fala que as meninas gostavam muito dele, se apaixonavam por ele, e ele teve diversas namoradas enquanto estava estudando direito, até chegou a se enrolar nos estudos uma época que ficou correndo atrás só da namorada um tempo e aí ele quase rodou de ano. Então teve a rebeldiazinha ali da adolescência, né? E a empolgação com o mundo, né? Ele mesmo admite isso, que ele se encantou com o mundo, disse que ele adorava estar bem arrumado, chegava a trocar 3 vezes de roupa no dia para estar sempre nos trinques, nó de gravata, um mais caprichado que o outro, mas sempre se mantendo dentro da regra de vida católica, né? Ele até disse que ele, de vez em quando os amigos passavam dos limites, faziam umas piadas meio pesadas, ele cortava os amigos e não deixava eles se passarem muito. E assim foi. Só que aí o que aconteceu? Durante esse tempo, um amigo dele convidou ele para fazer um retiro dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Acho que agora vai aparecer. Convidou ele para ficar uns dias num retiro. E aí ele aceitou. E ele foi fazer esse retiro e, nossa, foi um choque para ele, porque ele estava naquela vida boêmia ali, faculdade, festa e namorada, e o mundo é divertido e festa, gostava muito de dançar, e de repente ele estava num retiro de silêncio com os jesuítas. E aí ele quase ficou louco no início. Tem que ficar parado lá, e só rezando, e solidão. Só que os dias foram passando, e agora que eu coloco uma experiência minha, porque eu já fiz um retiro inaciano desse de uma semana, e realmente os 2 primeiros dias, 3, a gente quase enlouquece. Estou em silêncio, e aquela desaceleração do dia a dia, assim, ela é muito difícil. Depois vai entrando naquele ritmo e parece que Deus começa a conversar com a gente, e depois você não quer sair. Depois, na hora de ir embora, eu não posso ficar aqui um pouquinho mais. Como diria São Pedro, não podemos armar umas tendas aqui, ficar aqui nesse retiro para sempre. E isso aconteceu com ele. O retiro mexeu muito com ele, né? Depois de alguns dias ele refletiu muito sobre a vida. E ao voltar, nesse período, aliás, ele começou a se perguntar se ele não tinha vocação ao sacerdócio. Conversou com o pai dele disse que se surpreendeu, que não imaginava, né, pela personalidade dele, que ele pensasse ser sacerdote, mas apoiou, obviamente. Só que sugeriu para ele continuar fazendo os estudos de direito, enquanto ele já ia estudando teologia e filosofia. Mas aí fala que ele concordou, mas ele foi abandonando o direito, assim. Ele começou a fazer teologia, filosofia, e ele conheceu Berlim, conheceu outros lugares, e aí aquela imagem ali que aparece, que tem uma cobra, né, com uma maçã, é que ele começou a prestar muita atenção como o mundo já não fazia mais sentido para ele. O mundo, obviamente, estou me referindo aos pecados do mundo, a essa vida materialista, essa vida pelo prazer, não se preocupa com nada. Ele começou a prestar atenção que a volta dele era muito caos, muita promiscuidade, e isso já incomodava ele queria voltar para o clima do retiro. E aí ele resolveu, como ele mesmo diz, eu resolvi quebrar todas as pontes que permitissem que eu voltasse para essa vida. Então ele foi abandonando o direito, ele terminou com a namorada, ele foi se dedicando cada vez mais a isso. Até que ele acabou entrando de vez mesmo, né, para o seminário e se ordenou sacerdote, então, da diocese deles. Ele teve ainda algumas dúvidas ali, mas foi bem rápido até, né,
a chegar até a ordenação. Ele começou como padre diocesano e depois de um tempo ele foi convidado por um amigo dele que era padre palotino a fazer uma experiência, se ele não queria entrar para a congregação dos palotinos. E ele aceitou. Na verdade, ele nessa época aí, o que ia chamando ele de coisa de igreja, ele ia aceitando, né? Ele falou, não, eu vou lá, vou conhecer. Aí ele resolveu experimentar a vida de palotino. Nesse momento, quando ele chega na casa de formação dos palotinos, tem um momento que a gente vendo hoje, a história dele no final chega a ser muito engraçado, né? Mas o que é legal é que, assim, quando nós vemos a história dos mártires, eles nos parecem sempre pessoas muito distantes, né? Quando a gente ouve os mártires dos primeiros séculos, são pessoas meio super-heróis, assim, meio vingadores, né? Aquela coisa distante, assim, que eu não tenho como ser igual. Mas quando a gente vai lendo a história dele, que me encantou foi isso, como está tão bem descrito como ele era uma pessoa que nem nós, que estava subindo os degraus da santidade. E ele começou com umas tentações bobas, assim, que nos parecem bobas, mas que depois foi fortalecendo ele até chegar no ápice, que é entregar a vida. Quando ele chegou na casa de retiros dos palotinos, ele se apresentou, ele era bem, assim, extrovertido, conversava, ele já chegou e convidou o superior ali da casa para fumar. Ele chegou assim, o senhor não quer ir ali fora, vamos fumar um cigarro? E aí o superior da casa disse, o senhor poderia me entregar os cigarros? Porque aqui ninguém fuma. E ele levou um choque, assim, né? Foi dormir nervoso e até com vergonha, né? Porque tinha sido chamado a atenção, né? E ele pensou que era de boa. Mas passou os dias e ele começou a ficar muito angustiado que não podia fumar. E ele já tinha desenvolvido, né, o vício e ele começou a ficar muito nervoso. E agora eu fico pensando assim, a cogitar a hipótese de fugir da casa de formação. Eu fico pensando qual era o plano dele, né? E ele realmente traçou um plano de pular o muro, fugir com as coisas sem avisar ninguém, porque ele não aguentava ficar sem fumar. Fiquei pensando se ele tivesse conseguido. Ele acha que ninguém ia se dar conta que ele sumiu da casa, né, de retiro. O cara desapareceu daqui, da casa de formação. Então ele arrumou as coisas dele, foi pro muro. Quando ele ia pular o muro, ele viu uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes. E ele sentiu muita vergonha. Ele disse, nossa, eu sou muito fraco, né? Eu vou desistir de entrar na congregação porque eu não posso fumar, né? Que tipo de católico você, né? Se eu desistir agora. Aí, naquele momento, ele olhando para Nossa Senhora, ele disse que ele não ia mais fugir e que ele ia se decidir por encarar mesmo as dificuldades e não ia largar mais a vida por coisa fácil, assim, largar essa vida sacerdotal. E ele ficou. Bom, um detalhe que é interessante de falar também, que quando ele se ordenou sacerdote, nesse início da vida dele, ele ficou sabendo pela mãe dele que quando ele era bebê, a mãe dele nunca tinha contado, a mãe dele estava com ele pequenininho no colo e um padre estava passando numa procissão com o ostensório. Quando passou na frente deles, ela levantou o bebê e, olhando para o ostensório, disse assim, Jesus, se tu queres meu filho para ser teu sacerdote, pode ficar com ele. E aí ela só contou para ele quando ele se tornou padre, né? E ela disse que nunca tinha contado para não influenciar. Então, por isso nós vemos ali essa imagem do ostensório, que é uma coisa que é forte, né, na vida dele. Bom, ele entrou então, né, para a congregação dos palotinos e assumiu a missão. E mais ou menos nessa época estava começando a Segunda Guerra. E o Hitler estava chegando ao poder, né, estavam começando toda a parte mais pesada, né, do regime. Acho que dá para passar mais uma vez, que vai aparecer. Pode passar mais um. Então, assim, nessa época aí, que é 1933, mais ou menos, o Hitler estava assumindo como chanceler e estava acabando com todas as funções das outras pessoas que mandavam, e ele estava assumindo tudo. E começaram as violências, os ataques, as perseguições aos judeus, as perseguições aos religiosos, e ele estava lá trabalhando junto com as dioceses que os palotinos atendiam,
E aconteceu que no meio desse tempo escuro veio parar nas mãos dele uma revista que falava, assim, por acaso, sim, veio parar nas mãos dele, não sabe por quê, que falava sobre o movimento do Shinsta, que ele não conhecia ainda. E tinha uns artigos ali publicados. E ele leu e ele ficou maravilhado. Foi algo assim como assim, nossa, foi isso que eu sempre procurei na minha vida, participar de alguma coisa. Era algo que trazia aquela espiritualidade mariana que ele cultivou desde pequeno e que até então ele não tinha conseguido colocar exatamente na vivência dele. Ali tinha. E aí, nossa, eu preciso conhecer isso aqui. Preciso conhecer. Só que ele levou ainda 1 ano para conseguir conhecer o movimento do Shinto. Imagina, né? Ele ali bem pertinho, mas os afazeres ele só conseguiu depois de 1 ano. Pode passar mais um? Então, em 1934, ele conseguiu ir a Shansta. E aí, outra coincidência, né, que acontece por acaso, sem nós sabemos, né, que é por acaso. Ele chegou em Shansta quando estavam celebrando, várias pessoas do movimento estavam celebrando que os seminaristas tinham conseguido ir à França e trazer os restos mortais de 2 outros heróis, né, do movimento, que estavam enterrados na França, que tinham lutado na primeira guerra, que era o João Homer e o Maximino Brunner. Eles tinham morrido lutando pela Alemanha na Primeira Guerra e eram seminaristas e eram da primeira turma, né, de fundação do movimento de Shansta, daqueles seminaristas que fundaram o movimento junto com o padre Kentridge. Eles estavam sendo transladados naquele momento que o padre Reinhardt assistiu aquilo, chegando ali no santuário para serem enterrados, e ele já estava achando o máximo aquilo, e de repente eles estavam apresentando uma espécie de uma peça que foi criada com as palavras de um desses heróis que eles tinham, que ficaram muito famosos dentro do movimento. E assim, quando eles estavam lá na Primeira Guerra, esses 2 heróis que eram seminaristas estavam se alistando no exército para ir lutar. Eles, antes de sair do santuário, um deles disse, olhando, né, para a mãe, em latim, Ave Imperatrix Morituri te salutant, que significa salve, imperatriz, aqueles que vão morrer te saúdam. E essa frase desse herói, ela tinha sido inspirada na frase que os gladiadores falavam em Roma, quando iam entrar na arena, eles olhavam para o imperador e diziam isso. Isso foi criado toda uma peça, uma homenagem para ele com essas palavras. E o padre Francisco, ele ficou fascinado com aquilo, né? Ele diz, nossa, eu gostaria de poder me entregar dessa forma também, como eles fizeram. E aí, em várias etapas, essa é uma delas, o padre Franz vai dizendo que ele colocava mais uma pedra, né, no castelo da santidade dele transformando isso. Cada momento, o momento que ele disse não definitivo para o cigarro, a vez que ele viu o traslado dos heróis, o momento que ele recebe a convocação, que a gente vai ver depois para lutar, ele se recusa, vai construindo um castelo. E essa foi uma pedra muito importante, tanto que levou ele a dizer palavras parecidas em 1942, quando ele vai ser morto. Ele lembrou desse momento e ele também fez essa saudação à Mãe Rainha, saudando ela, né, antes de morrer. Bom, aí, depois disso aí, até então, as coisas estavam indo bem, né, na história dele. As dificuldades eram só internas. Então, o que acontece? A gente, como eu falei antes, né, o Hitler estava chegando ao poder e ele foi se envolvendo com o movimento, né, e foi fazendo várias atividades, ele foi se integrando, né, pedindo para participar, ele foi sendo colocado para organizar retiros com o pessoal do movimento, e até inclusive ele ia fazendo preparações dele mesmo, né, para conhecer mais. Ele trabalhou bastante tempo com a juventude masculina, com formação de famílias. Ele começou assim a se dar conta que ele precisava investir para que os grupos e os jovens e todos fossem se preparando, porque coisas piores viriam. Ele estava prevendo que a coisa ia piorar bastante.
Então, a ideia dele era assim, eu vou preparar os grupos de elite do movimento da Schenstadt para resistir à guerra que virá, e eles já sabiam, né, que não ia terminar diferente do que guerra, tudo que estava acontecendo. A guerra ainda não tinha sido declarada, mas estava nas portas, né? Acho que pode passar de novo. Bom, aí, obviamente, né, que nessa época, uma pessoa carismática, arrebanhando várias pessoas ao redor dela, e começou a falar mal do nazismo, falava abertamente mal do Führer, né? E ele não tinha papas na língua, ele falava mesmo que o Hitler era o anticristo. Ele não... E a gente tem que se dar conta que nessa época a maioria das pessoas achava que o nazismo podia até ser uma coisa boa. Eles não tinham a noção, né, de tudo que seria feito de ruim. Mas alguns já estavam percebendo as chacinas, as mortes, as perseguições, e ele começou a falar abertamente, não é possível que um governo seja construído em cima de violência, de mentiras, de assassinatos, de todo tipo de ataques, né? E ele começou a falar isso, e óbvio que quem botou os olhos nele foi a Gestapo, né? A polícia secreta alemã, que também ficava de olho no Padre Kentenich, nos retiros que ele pregava, mas mais ainda em cima do Padre Heinrich, que estava sendo mais direto, né, atacando. Então, em setembro de 1940, a polícia nazista, a Gestapo, proibiu ele de pregar. Então, tu não pode mais falar. A gente tem que lembrar que nessa época tinha muitos infiltrados, né, então provavelmente nesses retiros havia espiões, né, do governo que estavam vendo o que ele falava, então eles mandaram ele parar. E ele meio que não deu a mínima. Essa que é a verdade. Ele só se escondeu um pouco, mas ele seguiu fazendo o que ele vinha fazendo. Então ele foi ameaçado, mas o que fez? Ele não podia mais pregar. Primeiro ele se assustou, disse, como é que eu não vou mais pregar, retiro e nem ensinar as pessoas? Então ele se recolheu e ele começou a traduzir discursos que o Papa lá na Itália fazia, condenando o fascismo, condenando o nazismo, ou mesmo discursos ensinando coisas, e ele traduzia para o alemão e distribuía para o povo ali, mesmo que os caras na Alemanha e na Áustria não gostassem. Ele começou a viajar, sim, ele começou a viajar mais ainda pelo país, viajava, encontrava grupos escondidos, clandestinamente, ia dando mensagens de esperança para eles, tem como resistir a isso. E em 1941, no meio desse frenesi, que mesmo ele proibido, ele estava circulando bastante, fazendo, ele recebeu a convocação para se alistar no exército alemão. E ele já vinha pensando que ele não ia jurar, né, a bandeira, não ia jurar ao exército, porque ele não concordava com Hitler. Para a gente entender, a igreja na época não tinha proibido, não existia uma proibição das pessoas jurarem a bandeira e se alistarem no exército alemão. Porque normalmente, assim, quando a gente lê filmes, né, da Segunda Guerra, quando a gente lê livros sobre o nazismo, a gente lê sempre do ponto de vista de fora, dos inimigos. Mas aí a gente está dentro, né? Então as pessoas estavam defendendo a pátria. Eles tinham, essa era a dúvida. O Hitler é ruim. Quem achava ele ruim, né? Mas é o meu país, eu não vou defender, eu não vou lutar, o que eu faço? Então a igreja ficou neutra nessa decisão, não obrigou nem as pessoas serem fiéis ao regime, nem contra. E muitos padres aderiram, inclusive se alistaram no exército, muitos serviram, né, como militares, e o padre Heinrich não queria. Aí ele disse ali, prestar juramento à bandeira nacional socialista é prestar juramento a Hitler, e é prestar juramento a um criminoso. É incrível de a gente reparar na história dele como ele conseguiu ter essa clarividência de ver desde o início a verdade. Aquilo que eu falei no início aqui da nossa live, a crise da verdade que a gente está vendo, como hoje as pessoas têm dificuldade de perceber a verdade e elas não querem ver a verdade. Essa é a realidade. A gente mostra muitas vezes os dados para as pessoas ignoram e seguem com a sua ideia. E ele fez o contrário, né? Num momento em que quase todo mundo estava sendo levado pela propaganda, ele se segurou avidamente aos fatos e disse, não, isso está errado, esse cara não é bom, esse regime é diabólico. E ele começou a perceber que existia uma contradição entre o cristianismo e o nazismo. Não era possível
colocasse. No início, o Hitler colocava nas propagandas dele que ele era enviado por Deus, que ele era a favor de Deus, mas ao mesmo tempo ele estava criando uma religião alemã que era totalmente contrária ao cristianismo, que assimilou elementos tribais, elementos de feitiçaria, de satanismo, de coisas, assim, coisas ancestrais que eles até inventaram, né, que nem eram verdade, essa questão da busca pelo o homem primitivo ariano, uma coisa que nunca existiu, né, que misturava crenças asiáticas com crenças nórdicas. E o padre Heinrich disse, não, isso aí não tem nada a ver com o cristianismo. Isso aí tá completamente fora, né? E outra, ele persegue religiosos, persegue padres, irmãs. Ele se diz contra, muitas vezes o Hitler se disse contra Jesus Cristo, né? Que não deveria ser. Como a gente está vendo nessa imagem aqui, ele dizia que o inimigo era a Bíblia, né? Que o inimigo era o cristianismo dentro da Alemanha, né? Um dos inimigos, além dos judeus, obviamente. Então, o padre Heinrich começa a ver que ele não pode fazer parte disso, que ele tem que pular fora, que ele tem que negar. E ele começa a ter um drama de consciência porque vários padres e até colegas dele de congregação dizem para ele, não, cara, tu pode jurar a bandeira sim, os bispos não proibiram, tu pode se alistar no exército, lutar, isso não tem problema. E ele parecia assim a única voz que dizia, não, eu não vou. Eu lutaria pela Alemanha, mas eu não vou lutar pelo nazismo, eu não vou defender isso. Olha o que o cara está fazendo com as pessoas. Esse drama foi consumindo ele até que ele chegou num ponto em que ele disse, não, eu vou ter uma atitude de carta branca. Quem é do movimento, do Schenster, sabe que a carta branca é um segundo passo, né, da aliança de amor com a mãe, na qual a gente entrega a nossa vida assim como um papel em branco, assim, para Deus, escreve o que tu quer na minha vida. E foi isso que ele disse naquele momento, ele disse, eu vou entregar minha vida para Deus e para a Mãe Rainha, vou negar o nazismo e seja o que Deus quiser. Bom, quando ele fez isso, ele sabia que o que ia acontecer. Quem não se alistava, quem se recusava a se alistar no exército e lutar, era condenado à morte. Não tinha meias medidas, assim, ele ia morrer. E ele começou a, obviamente, né, ter uma angústia, mas ele não conseguia, pela consciência dele, dizer, não, mesmo assim eu não posso me aliar a um sistema desse. E aí ele resolveu, então, passar um tempo com os pais dele para se despedir. Ele já sabia que isso ia acontecer, então ele passou uma quaresma, uma Semana Santa com os pais dele, um pouco antes ele também passou o último Natal. E esse momento ele é muito tocante, porque ele chega com a família dele e aos poucos ele vai contando para os pais dele, né, que ele vai morrer. Ele vai optar por renegar o nazismo, né, renegar Hitler, e que ele vai ser morto. Com o pai dele, ele falou abertamente. Ele disse para o pai dele que ele ia se recusar a jurar a bandeira se ele fosse convocado de novo. E o pai dele, mesmo preocupado, disse que concordava com ele, que achava também que era errado. Para a mãe dele, ele foi falando aos pouquinhos, né? Ele ia dizendo para ela, é a última vez que eu estou comendo aqui com vocês, né? Nessa noite, na quinta-feira santa, ele comenta no livro assim, hoje a senhora preparou a minha última ceia. E é um pouco difícil até falar, porque quando a gente está lendo o livro, ele te envolve de uma forma que a gente se sente ali, né? Como seria se fosse comigo? Se eu tivesse que fazer isso, eu faria isso que ele fez? E ele se despede da família e vai embora, né, de volta para os trabalhos dele, esperando a segunda convocação para renunciar. Pode passar? E aí então começa o fim angustiante da vida dele, na qual ele demonstrou toda essa coragem. Pode passar mais um. Bom, ele foi então convocado de novo para se alistar. É muito interessante que a história fala que ele era de uma firmeza de caráter e uma postura assim tão altiva, tão decidida, que é até engraçado dizer, ele não queria nem se alistar no exército,
porque para lutar a favor dos nazistas na guerra. Só que a própria Gestapo ficou fascinada com o jeito dele e tentou convencer ele a entrar para a Gestapo. Você imagina, ele não queria entrar para o exército. Ele disse assim, não, a gente precisa de homens que nem tu aqui com a gente, com essa têmpera, com essa determinação. Então, diz que mais de uma vez os investigadores diziam para ele, não, vem para o nosso lado, cara, tu é muito bom. Então, e ele, sempre firme, dizendo, não vai. E na segunda convocação dele para se alistar, ele recebeu o papel, ele estava rezando, assim, e ele foi, né, igual como ele ia renunciar, mas ele tinha que ir lá, se apresentar. E aí ele foi, né, ele foi para o local que ele foi chamado, né, para o quartel-general lá para se apresentar. E aí é muito engraçado que eu não me lembro agora, né, o dia exato, né, que ele tinha que se apresentar, mas ele se atrasou um dia de propósito. E, além de dizer não, ele ainda quis dar uma provocada, tipo, eu não vou obedecer vocês em nada. Ele foi no outro dia. Quando ele chegou lá, os caras já estavam bravos com ele, né? Quando ele chegou, não, você tinha que estar aqui ontem. E aí ele não, mas eu vim aqui só para avisar que eu não vou me alistar. E aí o sargento estava na mesa, como assim, né? Isso nunca acontece, né? Ele não vou me alistar. O cara disse, não, pega a farda aqui e vai pro teu alojamento tal lá. Ele disse, não, o senhor não está entendendo, eu não vou me alistar, não vou lutar. Ele disse, como assim, todo mundo tem que lutar? Ele disse, não, ele olhou a foto do Führer, né, do Hitler, ele disse, ele xingou o Hitler na cara dos militares, assim, disse que não ia se alistar. Aí o sargento levantou, foi lá, falou com os superiores e ninguém sabia o que fazer. Na verdade, eles ficaram atônitos, assim. Aí mandaram ele falar com um juiz militar que estava ali. E eu sei que, para encurtar essa parte um pouco, ele falou com mais de um juiz que tinham que julgar ali os juízes militares, né? E tentaram dissuadir ele. Aí teve um que meio que ameaçou ele, que deu carteiraço, disse que ele tinha que obedecer e tá acabado, e ele não se dobrou. Aí teve outro que pagou de tira-bom, né? A gente diz às vezes nos filmes o tira-mal e o tira-bom. E esse que era o tira-bom, seria o juiz bonzinho, chamou ele, não, senta aí, vamos conversar, vou te explicar como é que é como é que funciona, se a igreja não tem nada contra. Esse juiz até disse assim, não, eu entendo o teu ponto, eu sei que a igreja não concorda com algumas coisas que o nazismo faz, mas os bispos estão autorizando. Tudo. O cara veio com todo um melzinho, assim, toda uma conversa mole para convencer ele, e ele sempre respeitoso, mas não, eu não vou. Aí os caras não sabiam mais o que fazer com ele, prenderam ele. Ele foi preso, né, na base militar, e depois foi marcado, então, que ele seria julgado, então, por uma corte marcial, daí, não os juízes militares, mas juízes civis, assim, tudo para decidir o caso dele. Acho que pode passar. Então, ele foi preso, a princípio, na prisão em Tegel, a prisão de Tegel, que é em Berlim. E aí a história começa a ficar bem triste, né? Porque até então a gente está aqui contando assim, e eu contando a história parece engraçado alguns pontos, mas a verdade é que é bem tocante a história. E tem algumas passagens que são difíceis de falar quando a gente está apresentando, porque quando ele chegou nessa prisão, vocês imaginem como que eram as prisões no tempo nazista, né? A gente pode ver aqui algumas imagens, tem imagens ali, são imagens reais da prisão na época, e aquela cela ali é o protótipo, né? É o modelo clássico da cela que ele vivia. Então o que tinha ali? Uma cama, uma mesinha, uma luz que não era ele que controlava, uma lâmpada que era controlada no corredor. Além disso, tinha um lugar lá para ficar um copo, um prato e um local, um vaso marrom que era para se colocar, para ele fazer as suas necessidades. Fico imaginando que ele ficava ali, né, e aquilo ficava ali junto, né, com ele. E ele ficou aí nessa prisão por um tempo. Tinha um capelão, um padre, né, que atendia a prisão, e o padre o padre Heinrich tentou um contato com ele, e esse padre, ele não concordava com essa recusa do padre Franz de se alistar.
Então, esse capelão, por discordar e achar que ele deveria jurar a bandeira e deveria se alistar no exército, senão ele estaria causando problemas para a igreja, esse padre acabou causando mais sofrimento ainda para o padre Franz. E ele meio que insistia a chegar num ponto de que teve uma vez em que ele se recusou a dar comunhão para o padre Heinrich, porque ele não mudava de ideia. E o padre Heinrich disse que isso aumentou bastante o sofrimento dele. Mas, por sorte, esse capelão ficou pouco tempo. Se não me engano, foi um mês que ficou ali com ele. E aí veio outro capelão. Daí é fantástico, porque nesse momento da história a gente começa a derreter, assim, né? Porque é difícil até de ler, tá lendo e a gente vai se envolvendo naquele sofrimento dele. Ele tá na prisão, ele tá ali, a angústia, os relatos da prisão. Tem um momento do livro em que fala assim que o próximo capelão, esse segundo que vem depois, ele também relatou muito sobre a vida do padre Heinrich e ele contou muito sobre como que era o dia a dia dessas prisões. E ele ressalta no livro que uma noite chamou muito a atenção dele, que após as luzes se apagarem, estava um silêncio de cemitério assim, né, dentro da prisão, e de repente um preso começou a chorar desesperadamente numa cela, e de repente todo mundo começou a chorar. Todas as pessoas que estavam ali aquele choro foi contagiando assim, e o padre, esse segundo capelão, no livro tem as partes que ele relata, diz assim, aquilo foi tremendo. Aquele dia ele não consegue esquecer daquilo. E é importante a gente lembrar que essas pessoas eram inocentes, na maioria, né? Não é um presídio que abriga criminosos que estão pagando seus crimes. Eles eram perseguidos por um regime canalha, um regime perseguidor que botava na cadeia e matava quem não concordava com eles. O segundo capelão, ali chegou a dizer assim, muitas vezes eu assisti fuzilamentos nos quais eu sabia que os fuzilados eram muito melhores do que os que estavam matando. Ele disse que os que tinham condenado eram pessoas melhores e mais inocentes. Bom, eu estava até me perdendo aqui falando as histórias. Esse segundo capelão veio e já estava ouvindo falar da história do padre Heinrich e ele pediu imediatamente, no que ele chegou, ele já pediu, eu quero saber onde é que está o Heinrich. E ele devia ser de patente militar alta, então os guardas obedeciam ele, e o cara disse, não, senhor, vai lá no número tal, chegou lá. Ele entrou, o padre Heinrich se apresentou, né, como militar, ali, preso, e aí a primeira coisa que o padre Kreutzberg, que é o padre Henrique Kreutzberg falou para ele, disse assim, olha, eu sou do movimento de Schenstatt há 10 anos. Aí é difícil não chorar quando a gente está lendo o livro, disse assim, cara, não é possível, né? Aí, tipo assim, foi por isso que eu coloquei ali, segundo capelão, enviado pela mãe rainha, isso não está no livro, eu que botei, porque eu digo, não é possível, né? Ele disse assim, eu sou do movimento de Schenstatt e eu vim aqui e eu quero conversar contigo. E aí o padre já meio assim perdido, e ele disse, inclusive eu trouxe uma coisa para ti, e puxou e entregou o Santíssimo para ele. E deu várias hóstias consagradas para ele, né? E disse assim, o senhor pode ter aqui com o senhor, como o senhor é padre, o senhor vai manter aqui dentro da sua cela, e o senhor pode se dar a comunhão todos os dias. E aí o padre Heinrich se atirou de joelhos no chão, enrolou as hóstias consagradas com um paninho que ele tinha, colocou na mesa, e aí ele disse assim, agora a minha cela se transformou em um sacrário vivo. E ele entregou. Então, assim, esse padre foi, assim, um anjo da guarda do padre Heinrich, que acompanhou ele na grande parte do pior momento, que foi o momento de angústia, né? Eles tiveram muitas conversas, muitos colóquios juntos, né? E trocaram várias ideias. Inclusive, ele pediu, o padre Kreutzberg disse para ele que era para ele escrever. Ele disse assim, ó, cara, fica, e quando tu estiver aí, vai escrevendo tudo aquilo que tu tá pensando. Tudo aquilo que tu tá te passando pela cabeça. E ele, a princípio, não queria, mas o padre Kreutzberg disse assim, imagina as pessoas que vão poder ler isso depois e vão se encantar com a tua história. Aí ele aceitou. E aí ele começou a escrever. Né? Então a gente tem muita coisa escrita, porque ele escreveu a pedido do padre Kreutzberg. Em outro momento também, um pouco mais perto do momento dele ir para a condenação final, né? O padre Kreutzberg foi a Schenstatt, no santuário original, tirou uma foto
de dentro do santuário, levou para ele. E aí o padre Heinrich fez um santuário de Schoenstatt para ele dentro da cela. Colocou a foto assim na mesa, né, organizou, colocou o Santíssimo na frente, e aí agora ele tinha um santuário dentro da cela graças a esse outro padre. Essa relação, ela foi fundamental para ele, né? E aí a gente vai acompanhando, lendo o livro, né? Você vai acompanhando e o livro te coloca de uma forma que parece que de repente tu é o padre Kreutzberg conversando com o padre Heinrich. E a gente vai se envolvendo naquela situação e tu vai criando um vínculo, né, com eles, que é muito emocionante. Até que chega num ponto assim em que eles ficaram meses, porque esse tempo de espera do padre Heinrich foi longo, ele achou que seria rápido, que ele seria condenado, mas não. Aí ele foi chamado para lá dessa corte marcial, foi condenado à morte mesmo, por se recusar a jurar ao regime nazista, e foi condenado à morte por decapitação. Então, seus militares eram fuzilados, mas como ele se recusou, ele era um civil, ele foi condenado a ser decapitado. E tem um momento, pode passar. Acho que essa parte ali... uma das coisas que ele escreveu, a gente vê aqui, foi um poema, né, que ele escreveu, que é o Mistério do Amor Crucificado, que é muito famoso dentro do movimento. Ele escreveu na prisão, ficou bem conhecido. Quando puder, pode ir passando mais aí. Um dos momentos para mim que foi muito forte dentro da história dele, vai aparecer aqui nas imagens até o horário, né, o horário espiritual dele, as práticas espirituais. Ele mantinha um horário espiritual extremamente organizado. Eu desafio quem está olhando aqui, me diga que tem um horário espiritual tão organizado e tão cheio quanto ele tinha dentro da cela da prisão, né? O momento em que a gente podia dizer, o que eu vou ficar fazendo? Olha as coisas que ele fazia, né? Da manhã à noite ele se ocupava com as orações, com as suas obrigações de sacerdote, né? De oração. Era incrível como ele se dedicava. E obviamente que isso foi dando força para ele, né? Pode passar mais. Para mim, um dos momentos mais fortes assim da história é na hora que ele já é condenado de vez, e ele foi mandado para outra prisão onde ele seria decapitado. E aí a despedida dos dois padres, né? Foi difícil terminar sem chorar. Confesso que eu chorei lendo o livro quando eles se despedem e o padre Kreutzberg vai descrevendo a saída dele da prisão. Isso aí pode passar também, que é a parte da condenação dele, e ele já foi condenado. Aí o padre Kreutzberg vê ele saindo e é muito pesado, porque ele não consegue mais ver. Aí o padre Kreutzberg descreve quando ele passa pela porta, vai embora e a prisão fica em silêncio, e ele olha para o relógio e aí acabou. Ele não viu mais. E acaba o capítulo e você fica assim, numa agonia assim, tipo, e agora? Né? Eu queria poder ir junto, né? Uma parte que faltaram a gente colocar aqui foi que como Schoenstatt ajudou ele, alguns padres, né, de Schoenstatt mandaram mensagens pelo padre Kreutzberg dizendo para o padre Heinrich que ele podia seguir a consciência dele, que embora alguns padres dissessem para ele que não era para ele seguir a consciência e confiar na oração. Inclusive, antes dele ser preso, ele tinha tido uma conversa com o padre Kentenich e foi um dos únicos que disse para ele: olha, se a tua consciência manda tu morrer por isso, vai e enfrenta. Bom, nessa última prisão, ele conheceu um outro capelão, um outro padre, que a princípio também não concordava com ele, mas vendo os argumentos ele acabou concordando. Também foi muito bom para ele, ajudou ele no final. E o livro mostra para gente que a angústia, a dúvida foi até o final. Até os últimos dias ele ainda tinha dúvida. E ele foi assaltado por uma outra tentação, que era... Ele começou a achar que talvez ele quisesse fazer isso por orgulho. Ele sentiu isso nos últimos dias. Será que eu não estou fazendo isso por mim, né? Para eu me achar melhor do que o regime, eu ser melhor do que os meus amigos, do que os meus irmãos pares. E aí ele
teve outras crises, e esse outro padre ajudou ele a trabalhar isso, e ele acabou superando e dizendo não, que realmente tinha tido muitas mensagens, até que chegou então o fatídico dia. Pode passar de novo? Deixa eu ver ali. Essa última prisão aí já era Brandemburgo, né, quando ele ia ser onde os civis eram executados. E esse último dia, que é o 21 de agosto, que a gente está vivendo agora, o aniversário, né, eles ficaram o dia inteiro em preparação. Ele recebeu o aviso, o padre capelão trouxe o aviso para ele que ele seria executado naquele dia. E é interessante que ele colocou assim, a execução tinha sido marcada a princípio para 15 de agosto. E a primeira coisa que o padre Heinrich falou para o capelão assim, que bom, eu vou poder comemorar a festa da Assunção lá no céu, direto com a mãe, né? Foi a primeira coisa que ele falou. E aí, no fim, atrasou e ele descobriu que não seria. E é engraçado como isso hoje é distante de nós, mas não deveria ser distante de nós católicos, essas ideias. Ele pensou, puxa, atrasou, mas aí ele, quando confirmou para o dia 21, ele falou assim, bom, eu ainda vou chegar para a 8ª, né? Eu ainda estou na semana. Ele falou isso, o outro capelão, eu ainda chego na festa, na época da festa, para comemorar com ela. E aí eles passam esse dia 21 de agosto, né, conversando, ele se confessa, mais uma vez, ele escreve uma carta para os pais dele, para o capelão levar, e até que chega no momento, então, que eles são despojados, né, de todos os pertences, e aí as últimas coisas que ele tinha era a carta, um crucifixo e o paninho que ele enrolava as hóstias. Ele comungou a última hóstia, entregou o paninho pro padre e entrou. Então pode passar, tem uma imagem ali, né, que a gente vai ver pode passar de novo, que tem uma guilhotina, que seria uma das salas da prisão. Essa é uma das salas da prisão. Então essa é uma cena muito lúgubre, muito sinistra, né, que tem que entrar, se deitar ali naquela guilhotina, todo mundo em silêncio. Ele tinha que responder umas perguntas dos juízes, se ele era ele mesmo, né, perguntando os dados, e ele disse que sim. E a última coisa que ele vê, ele diz ainda, eu não sei nem como é que ainda tinha, mas tinha um crucifixo nessa sala, e ele olhou para o crucifixo, e uma das últimas coisas que ele fala ele se entregou por mim, eu daria a minha vida por ele. E ele se deita, e o juiz diz, Carrasco, faça o seu trabalho. E às 5h03 do dia 21 de agosto de 1942, a cabeça do padre Heinrich rola pela sala e o sangue jorra depois de ter dado sim. E essa época, ela culmina com os últimos momentos de vitória nazista. Isso é muito interessante historicamente falando. São os últimos momentos. Poucas semanas depois, os alemães são derrotados na Rússia e começam a ser completamente destroçados o exército nazista. Como se fosse assim uma oferenda, diz assim, Deus, vocês me deram isso aqui, acabou para vocês. E Deus derrubou dos tronos os poderosos, quebrou os cetros daqueles que massacravam, né, os seus irmãos, tudo, e a guerra foi sendo perdida, né? Bom, ele não desistiu até o fim, e aí surgiu uma dúvida assustadora na mente do padre Kreutzberg, que disse o que vão fazer com o corpo dele, o padre aquele da outra prisão. E esse padre empreendeu uma busca incrível, assim, ele desafiou até a desconfiança, porque nesse final da guerra os ânimos estavam muito tensos, se desconfiavam de todo mundo, mas ele foi dando os carteiraços dele, né, de oficial, e descobriu onde estava o corpo dele, descobriu que eles incineravam o corpo e colocavam no cemitério. Ele entrou, até o final parece que o mal tentou acabar com a história dele, porque ele encontrou, aí ele teve que entrar meio escondido, o padre tirou umas fotos do túmulo, guardou, teve que esperar a guerra acabar, acabou. Em 1946 ele conseguiu falar com um padre palutino que morava lá perto. O padre entrou escondido no cemitério, isso está na história. Esse padre, inclusive, não se sabe o nome dele, ele entrou escondido, ele roubou a urna, ele cavou, roubou a urna, levou
quando ele estava indo de volta para tentar trazer a urna para a Shensta, para o Shensta original, ele foi assaltado no caminho, quase que os assaltantes roubaram a urna junto, ele atirou a urna no mato, isso conta na história, os caras levaram tudo, menos a urna, e no escuro ele conseguiu achar a urna de volta, trouxe a urna e entregou, e o padre Franz foi enterrado, então foi colocado no santuário original. E está lá, até hoje já está em processo de beatificação, né, já está andando há um tempo, então em alguns pontos aqui eu tentei me segurar aqui, mas é uma história que mexeu comigo desde que eu conheci. Como eu falei no início, nós precisamos saber mais da história. Eu peço até desculpas porque a forma como eu contei a história, eu não sou especialista em contar história, nem sei tanto, mas se puderem, eu vou mostrar de novo o livro, né? Leiam o livro, se vocês encontrarem, eu acho que deve ter na lojinha do santuário, nas lojinhas dos santuários, procurem. E procurem a história dos heróis, né? Os heróis são aqueles que mostram para nós que a gente pode fazer. Dizem que o Isaac Newton falou que ele só conseguiu fazer tudo o que ele fez porque ele estava sentado sobre o ombro de gigantes. Eu não vejo tudo isso na ciência, não. Mas, na fé eu vejo. Eu vejo que nós estamos aqui hoje porque nós viemos carregados pelos gigantes. Quando você olha para a história dos mártires, para a história dos heróis, para a história desses heróis de Shensta que viveram na Primeira, na Segunda Guerra, o próprio padre Kempnis que atravessou o campo de concentração. Esses dias nós estávamos vendo que era o dia de São Marcelino Kolbe, que é outro padre que atravessou o campo de concentração, irmãs que foram perseguidas, foram decapitadas, Revolução Francesa, tudo isso. A gente pode ver duas coisas. É possível acreditar, se essas pessoas fizeram isso é porque é verdade. E outra, além disso, como é que eu vou dizer? Além de ser verdade, a minha vida não é tão difícil assim, para a maioria de nós. Então, você que está vendo aqui, eu não sei qual é o contexto que você vive, o contexto que você que está me assistindo agora, mas se você está na faculdade, está no trabalho, está no colégio, mas eu não posso, eu tenho vergonha de falar da fé porque vão rir de mim. Eu posto uma coisa no Facebook, o pessoal vem lá e critica. Meu Deus, que sofrimento, né? Alguém vem me criticar no Facebook. Que sofrimento que alguém disse que eu sou bobo ou que eu sou idiota porque eu acredito nisso. Quando disserem para ti que tu é idiota ou que tu é errado porque tu acredita nessa fé e tu sentir vergonha, sentir medo, vai reclamar para o padre Heinrich sem a cabeça. Vai reclamar para os mártires. A gente tem sorte de a gente ainda poder falar. E se a gente não descobrir a história, se a gente não trouxer de volta a história do movimento, a história da igreja, em pouco tempo a gente, talvez, alguns de nós percamos a cabeça de novo. Então, é importante. E também não só para momentos de tanta dificuldade, mas para a nossa vida. Pensa assim, quantas pessoas deram a sua vida por isso? Quantas pessoas deram a vida pelo movimento? Quantas pessoas deram a vida pela igreja? Não pode ser uma mentira, né? Vamos falar sério. Não é possível que todo mundo é doido. E seria muito doido, né? Se tivesse feito tudo isso por uma mentira. Então, para encerrar, que já estouramos o tempo aqui, a minha mensagem é essa. Quer conhecer a história do movimento? Estuda os heróis do movimento. Quer conhecer a história da igreja? Estuda a história dos santos, a história dos heróis da igreja. É a melhor forma de conhecer. Aí depois vai ver por que eles fizeram tudo isso. Eu agradeço a equipe, que o pessoal que está aqui comigo, né, e todos que assistiram por ter sido pacientes em ouvir essa história. Espero ter passado um pouquinho da ideia, da emoção que me dá e eu espero que o Padre Heinrich esteja lá no céu intercedendo por mim e por todos nós do movimento. E se depender de mim, muita gente vai conhecer a história dele, vai conhecer a tua história.